Boa tarde, muito boa tarde. Essa live promete ser um diferencial na sua vida. Vamos falar de uns relacionamentos mais difíceis, que é entre o sensível e o ágil. Geralmente dá muito problema. Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim também. A Adri já chegou por aqui, eu coloco já você aqui, Adri. Então, essa é uma relação desafiadora porque os dois têm marcação da memória forte. Então, eles são mais posicionados, mais inflexíveis, mais rígidos. Então, por isso que é tão difícil o relacionamento entre eles. A gente acabou de fazer um live, mas infelizmente meu celular super esquentou aqui. Tá muito quente aqui. E aí começou um barulho aqui, infelizmente a gente perdeu essa parte da live, que tava cheia de insights excelentes. Vamos tentar aí reproduzir ou fazer algo até bem melhor, né? Mas foi muito bom mesmo. A Adri tem muitos insights, ela tem se relacionado com um sensível e foi a Ash que eu conheci, que tem mais conhecimento sobre o sensível de todos os que eu já conheci, porque é difícil estar nesse lugar, de querer entender. Então, eu vou colocar ela aqui, ela já pediu. E vamos entrar, para não perder tempo, né? Hum. Oi, Dri. Oi, Voltamos, né? Uma voltando. pena que a gente perdeu a Ah, outra parte cheia de ah, insights. Uma pena mas a gente vai mesmo. ter outros. Certeza. Eu vou até ficar observando aqui se o celular está esquentando. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Realmente aqui em Fortaleza está um pouco quente. E aí, não sei se foi isso que de fato aconteceu e super esquentou o celular. Mas vamos lá. Então, hoje, como eu falei, vamos falar sobre essa relação bem desafiadora que é entre o sensível e o ágil. A Adri é ágil e eu sou sensível. E ela está se relacionando com tem aprendido bastante. Eu quero que ela se apresente, fale um pouco sobre o trabalho dela, que é essa questão de autorregulação emocional para gestão financeira, é isso? Mas Uhum. fala aí um pouco sobre o seu trabalho, Adri, esse lugar Bom, que você está. prazer. Como eu falei antes, né? É um prazer ter recebido o seu convite, estar aqui falando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o nosso relacionamento. Isso edifica muito as pessoas, porque compreender que, como ágil, por exemplo, aprendi que dureza, se não bem autorregulado, ela vira combustão, né? Ela endurece os relacionamentos com as pessoas, a força sem autorregulação ela vira dureza e não compreender a sensibilidade com a intensidade de um sensível, ela pode minar uma relação porque traz muito sofrimento, traz muita depressão, traz muita tristeza. É justamente sobre isso que é o meu trabalho hoje, é isso que é o meu relacionamento hoje. Eu trabalho com autorregulação emocional para a gestão financeira. Eu trato não só das emoções das pessoas, como a cura das doenças emocionais dela, para então ela prosperar financeiramente. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de energia, a gente está falando de prosperidade. E para ter prosperidade precisa de maturidade. Tudo que leva a idade leva tempo, leva educação, leva entendimento. Então é basicamente isso que eu faço no meu trabalho e na minha vida hoje. Então, olha só, pegando aqui o lugar de fala, como eu tinha mencionado um pouco na outra parte da live, justamente falando que o ágil ele tem um foco em resultados. Então, mesmo ela trabalhando essa questão emocional, ela tem um foco com isso. E o foco dela é realmente fazer com que a pessoa ela cresça. A palavra prosperar aí que ela está mencionando é justamente você crescer. Porque assim, estar estagnado não faz jus ao ágil. O ágil ele está em movimento, em ação e ele tem uma meta. Então, ser uma pessoa estagnada não faz jus à natureza que Deus concedeu para o ágil. Pode até fazer jus ao tranquilo. Estou de boas na lagoa, ninguém me perturba, vou ficar aqui. É, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim e até o final da vida. O ágil não é assim, ele está em constante movimento, então ele quer que você cresça, por isso que ele é o fogo. Deus deu a ele essa magnanimidade. Ele realmente está sempre buscando crescer. Então, ela quer ajudar você a alcançar metas, financeiramente falando, realmente essa organização financeira vai fazer com que você chegue nesse lugar. Então, o alvo dela continua o mesmo, só que ela percebeu que nesse processo de alcançar essa meta tinha algo que impedia, e era essa autorregulação emocional.
que ela, como ágil, ela pratica diariamente. Por quê? O ágil ele é focado em resultados. Se ele se aproxima de você, o aproximar-se dele é de maneira estratégica, ele tem algo a atingir. Não é maldade dele, é porque como ele é dado à ação, ele vai se aproximar de você com um objetivo específico. Por exemplo, temos dois quentes, que seriam o ágil e o alegre. O alegre ele se expande simplesmente com a intenção de se expandir e se relacionar. O ágil não, até se o relacionamento dele é estratégico, ele tem um alvo a atingir. Então, se ele escolheu você para estar ao lado dele, ele chegou em você um potencial e ele quer fazer você chegar nesse potencial. Essa é a meta dele. Eu até falei na outra parte que eu tenho tido um relacionamento com algumas ágeis e aí é muito fácil para o sensível montar uma história de amor. Amor em que sentido? Ela se aproximou de mim, agora somos amigas, friends forever, não sei o que, não tem nada a ver. Ou pode até ser que chegue nesse lugar, mas a questão é, a maneira como o ágil pensa é, eu me aproximei de você porque eu tenho foco. Algumas delas, de maneira muito específica, quiseram treinar a empatia. Por isso, se aproximaram de mim para treinar e conhecer um pouco mais desse lado. Por quê? É muito difícil para o ágil se relacionar com o sensível, porque tem que estar modulando a fala todo o tempo. A fala, a pressa. Então, ela quer estar próximo de mim para tentar treinar esse lado. Ou seja, é maduro. Mas não é aquela história de amor que o sensível facilmente conta de Hollywood e Hollywood perde, na verdade, para os nossos roteiros mentais que a gente Uhum. cria. Então, cada um funciona de uma maneira diferente. Quando você entende isso, você entende que a praticidade do ágil não é para magoar o sensível. É porque é a maneira como ele funciona. Claro que ele vai tentar aprender como você funciona. Mas no ato de fazer isso, ele não vai deixar de ser quem ele é. Ele só vai tentar administrar para que ele não queime você. Ele é fogo, eu sou terra, né? Ela não queime me deixando improdutiva e eu não jogue terra no fogo dela, porque ela quer continuar a crescer, impulsionar, que é o que ela faz de melhor. Pode voltar ao lugar de fala, Adri. Exatamente, Gi. A sua colocação ela é muito interessante porque ela traz o elo entre esses dois temperamentos. Quando a gente está falando de um ágil e um sensível, não exatamente a gente está falando de agilidade e sensibilidade. A gente está falando de intensidade e profundidade. Então, parecem sinônimos, mas não são. Porque a intensidade, ela leva à impulsividade, ela leva a você agir sem pensar, a falar sem pensar, a machucar o outro, tanto verbalmente, fisicamente, em todos os outros aspectos, porque é intenso. Tudo que é intenso e mal intencionado sempre vai resultar em algo ruim. Então, é o que eu sempre digo, tudo é neutro, depende da sua intenção. Eu sou muito intensa, mas se eu canalizar a minha energia, essa minha intensidade em persuadir, em manipular, em coagir, em ditar o que você tem que fazer, em mandar em você, a minha potência, aquilo que Deus colocou em mim como propósito de ação na vida das pessoas, eu estou utilizando de forma inteligente e boa? Não. Então, quando eu entendo, eu me conheço, eu me analiso, eu permito me conectar com outras pessoas, com outros temperamentos, o mais importante do seu propósito é o autoconhecimento, porque dali você sabe que não existe mais comparação, não existe mais você buscar ser alguém que você nunca vai ser, porque Deus te desenhou para ser exatamente o que você nasceu para ser. Só que quando você não tem esse interesse por você, você se perde. E quando a gente está falando do ágil, ele já tem isso mais latente. Então, ele já tem uma bússola mais direcionada a buscar algo. Só que sem direção, que é o que felizmente Deus colocou um sensível na minha vida para me dar essa direção, porque eu até brinco com a Gi, eu falo que eu sou o canhão e o Guilherme é o soldado que direciona o canhão. Porque um temperamento ágil, intenso como o meu, e como muitos coléricos que vão estar nessa live, se ele não tiver um direcionamento tranquilo, meticuloso, analítico, ele só faz estrago. É só uma bomba que vai para qualquer lado, entende? Então, o meu relacionamento com o Guilherme, ele nasceu disso. Primeiro, para ser bom como é hoje, a gente precisou amadurecer muito a nossa comunicação. Mas esse recurso de comunicação, primeiro precisou vir do autoconhecimento.
de entender a linguagem de amor um do outro, de entender quais são os potenciais do Guilherme, quais são os potenciais da Adriele, entender o porquê que a gente pensava as mesmas coisas, queria as mesmas coisas, mas agia de formas diferentes. Porque Deus já te moldou de uma forma completamente diferente do outro. E se você não entende isso, se você não compreende que não só no relacionamento amoroso, mas em todos os aspectos de relacionamento, você não se abrir para se conhecer, para então conhecer o outro, você vai estar enterrando o maior talento que Deus nos deu, de servir. Entende? Então, pegando aqui esse lugar de fala dela, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, uma coisa que você precisa ter isso muito em mente. O livro que eu vou lançar, que é a Arte de Relacionar-se, Conhecimento que Transforma Relacionamentos, eu vou, de maneira bem específica, falar dessas diferenças que existem entre nós, visando o Senhor. Então, o ágil ele não é uma mera obra do acaso. Ele existe, se ele existe, é um padrão que se repete, é justamente uma produção em série. Tem na minha casa, tem na sua casa, tem na casa do vizinho, tem em tudo que é lugar. Eles estão por tudo que é lugar, continuam nascendo. Os sensíveis continuam nascendo, é um padrão de existência. Para você, é conhecido que o gato mia, que o cachorro Late. late. É um padrão que já é universal, por isso todos conhecem. No entanto, esse padrão humano não é conhecido, não é difundido, mas é facilmente reconhecido se você parar para observar. O que a gente está falando aqui é uma verdade universal. Você consegue identificar esse padrão? Consegue, facilmente. É só conversar com o Ashra, eu sou assim mesmo, dessa maneira, irmã Gisele. Por onde eu vou, Brasil, norte a sul, leste a oeste, pastores, homens de Deus, eles funcionam como ágil. A maneira de funcionar é igual, não tem diferença. A questão é, quando você se conhece, quando tem muitos pastores que conhecem a Bíblia, mas não se conhece, acaba que não consegue se administrar e regular. A título de exemplo, o pastor Paulo Júnior. É um homem de Deus, prega muito bem, um lugar de fala incrível. Só que por não se conhecer, ele acabou queimando mais do que deveria. Aquela coisa de incendeia mesmo. Incendeia para o bem, mas incendeia também para o mal, dependendo da intensidade. Realmente, como nós somos a imagem de Deus, mas fomos afetados pelo pecado, a gente tem que cuidar com a intenção do coração, mas também com a forma que estamos fazendo, porque estamos nos relacionando com outros. Então, Deus ele é glorificado quando nós alinhamos o relacionamento com ele, que é vertical, e vamos também conseguindo poldar horizontal. Aquela coisa de no que for possível para você, tenha paz. Eu sei que nem sempre é possível, mas imagine alguém que você traz para perto. Eu vou me casar com alguém, eu vou me casar com ágil, eu sou sensível, eu não sei nada. Qual é a probabilidade disso dar certo e de ter uma separação, de ter um rompimento e causar estragos na minha e na vida dessa pessoa? É grande, muito grande. E Deus jamais será glorificado nesse sentido. Vou estar toda quebrada, vou para o Senhor, tudo bem, mas eu não tenho nem dúvidas que o autoconhecimento é matéria de adoração e Deus será glorificado se você se conhecer melhor. Então, por que que ela diferenciou o ágil do sensível, colocando o ágil no lugar de intensidade e o sensível no lugar de profundidade? Por quê? Um é externo, o outro é interno. Então, o fato dela ser quente, ela é voltada para fora e ela é seca, ela é posicionada, ela tem duração longa da memória. Então, ela vai queimar, ela vai ser externa. Eu tenho um fogo interno, tenho uma marcação da memória igual à dela, só que eu sou interna, acaba que isso aprofunda. Em vez de ir para cima como fogo, eu vou para baixo como a terra. Então, a terra ela pode tornar-se produtiva ou improdutiva, depende de como você vai lidar com a terra. Então, a gente colocou aqui esses dois elementos que foi o Senhor que criou e nos criou parecidos com esses elementos. Ele criou o ágil para representar esse fogo. Inclusive, na Bíblia fala muito sobre isso. A ira do Senhor como fogo. Porque o que o ágil tem em abundância? Ira. O que é ira? Ira é uma energia para resolver o problema. É uma energia que o Senhor deu para resolver o problema. E não tem ninguém nesse mundo que queira mais resolver o problema, entrar em ação do que o ágil. E ele tem essa energia em abundância, já amanhece o dia cheio dessa energia. Bebê, você já nota isso, bebê, crianças que estão começando a engatinhar. Claro que tirando aquela fase ali dos 2 anos, que é uma fase difícil para todas as crianças, mas você vai começar a perceber que ele tem muita energia. A fala é muito incisiva, é com muita força. Quando a fé tá lá ele discutindo com alguém, dizendo que não concorda, não quero isso, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu, é meu filho, mas não tem nada a ver comigo, não. Por quê?
porque ele recebeu a imagem do Senhor, não foi a sua. Mas assim, a gente entende que vem ali de maneira hereditária. Às vezes puxa um avô, um tio, só quem colocou essas formas no mundo foi o Senhor. São facetas da sua imagem. A Adri vai ter o lugar de falar daqui a pouco. São facetas do mesmo Deus. Ela representa o Deus de guerra. Eu represento o Deus da sensibilidade. Um Deus que também é um Deus que vai lá e resolve. É um Deus que abre o chão e cai um monte dentro, viu? Ele é muito preciso. E vai e resolve o problema. Mas também é um Deus que vai lá, acalenta. Ele até fala lá, Jesus falando sobre Jerusalém, né? Ou Jerusalém, eu quis alinhar vocês como a galinha faz com seus pintinhos. Então, Deus que cuida, que mima, literalmente o Senhor mima. Ela falou aqui que o esposo e o filho são propósitos que ela fez com Deus, assim. É um Deus que mima, parece que está atento aos detalhes. Parece não, ele está. Então, o sensível, ele é atento aos detalhes. Tudo que a pessoa que ele ama não passa despercebido nada que essa pessoa precisa, ele quer suprir tudo. O ágil também é assim. Só que o ágil, ele quer resolver o seu problema. E às vezes, no ato de resolver, ele acaba atropelando você no processo. Mas não é a intenção, muitas vezes. É porque é a maneira como ele funciona e enxerga o mundo. Pode voltar ao lugar de fala, Adri. E é exatamente isso, porque quando você diz que todos possuem um padrão, isso a gente pode dizer que de forma científica não é comprovado, mas é constatado. Se você É, conhecer, se você colocar num grupo coléricos ou ágeis, você vai ver que todos têm um padrão comportamental muito semelhante. Então é exatamente isso que você disse, é a memória profunda das situações, dos eventos, é essa velocidade na ação, é impossível. Até eu, que já trabalho a autorregulação por muito tempo, a minha tendência natural é reagir. Eu nem penso. De repente, quando eu vejo, putz, por quê? Entende? Então, trabalhar a autorregulação para mim é mais do que ouvir a voz de Deus, é entender o propósito que ele tem na minha vida. Porque se eu nasci com esse dom que todo colérico tem de agir, de transformar, de impulsionar, de fazer com que as pessoas suba, evolua, imagina que eu vou ser uma pessoa que destrói, que manipula, que condiciona para coisas ruins, que traumatiza, porque os coléricos, os ágeis, eles têm essa tendência de traumatizar pela intensidade. E quando a gente fala de um relacionamento entre intenso e profundo, imagina o choque que isso não dá. Porque vou falar de forma mais pessoal. Meu relacionamento com o Guilherme, quando a gente se conheceu, foi um, uma explosão, porque eu nem imaginava que o que eu queria na minha vida era profundidade. E foi um propósito de Deus mesmo. Eu pedi para Deus. Eu sou tão ágil, né? Sou tão colérica que eu fiz uma lista do que eu queria no meu marido. Eu estava pronta, orei muito, pedi muito para que Deus me desse uma pessoa idêntica ao que eu tinha descrito. E ele me deu muito mais do que eu imaginava. Então, detalhes específicos que eu tinha na minha lista, o Guilherme, ele possui. Então, aquilo, eu não vou falar que foi algo que eu meticulosamente arquitetei para que acontecesse. Não, Deus, ele ouve o seu coração. Então, tudo que você pede com muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita comunhão com Deus, eu sinto Deus na minha vida, porque tudo que eu pedi de forma mais profunda, mais genuína e mais intensa, Deus me concedeu essa honra. Então, nada é por mim. E esse é um dos sinais que o ágil, ele está amadurecendo, quando ele entende que nada é dele, e sim de Deus. Tem uma energia maior, porque os ágeis, eles têm essa dificuldade com hierarquia, ele não entende que existe alguém acima dele. Então tem essa arrogância, essa prepotência, essa energia de achar que é superior a todo mundo. Isso é péssimo. Por isso que, quando mais nova, até hoje, se eu não me cuido, eu percebo que eu não me conecto com as pessoas. Por quê? Porque eu entendo muito de pessoas, mas quando eu vou escutar essas pessoas, existia uma barreira, que foi quando Deus me moldou para que, se essa é a sua dificuldade, eu vou te moldar, porque você vai aprender na dor, na pele, como é ouvir uma pessoa, como você pode mudar a vida de uma pessoa a partir do momento em que ela te pede ajuda, no momento em que ela te pede, não quando você decide.
Então, eu aprendi e eu fiz do meu propósito o meu trabalho. Trabalhar com autorregulação emocional é o que eu digo, educação financeira e educação emocional. Antes da emoção e antes do fato, existe a educação. É se reeducar para educar. Igual criar um filho. Você se reeduca para educar aquela criança que tem necessidades que são diferentes da sua. Entende? E você precisa ser a luz para que aquela criança se desenvolva, para que o seu parceiro se desenvolva, porque senão você mata essa pessoa. Então, a importância do relacionamento de um ágil com um sensível é a comunicação, é a escuta. Olha só, ela falou essa questão de treinar a escuta, interessado realmente em ouvir o que o outro está dizendo, não simplesmente querendo resolver o problema dele. A maneira do ágil amar é resolvendo as coisas por você. Só que como o ágil e o sensível enxergam o mundo de maneiras distintas, isso é algo inato. É por isso que é tão importante você estudar, porque é um padrão que se repete. A maneira da pessoa funcionar foi estabelecida pelo Senhor. O ágil, ele percebe o mundo como um lugar estratégico, com a meta a ganhar, é algo que precisa, ele tem que chegar, sair daqui e chegar ali. Essa é a maneira como ele enxerga o mundo. Então ele ama você resolvendo as coisas para você. Então muitos reclamam do ágil, especialmente os mais sentimentais, porque é assim, existem dois mais racionais e dois sentimentais. Os mais racionais é o ágil e o tranquilo, e os mais emotivos é o alegre e o sensível. Aí vamos lá, estamos falando do relacionamento entre o ágil e o sensível. O ágil, ele enxerga o mundo dessa maneira, então ele vai amar você resolvendo as coisas para você. Aí o sensível quer que você pare e escute o que ele está dizendo, porque como ele enxerga o mundo como um lugar que precisa ser sentido, acolhido, um lugar onde precisa ser melhorado, a gente enxerga o mundo de maneira mais subjetiva. Como ela falou, intensidade versus profundidade. Como ela é intensa, ela quer resolver. Como nós somos profundos, vamos analisar em detalhes o que está acontecendo com profundidade. Então, são duas maneiras de enxergar o mundo. Ela está me amando, resolvendo os meus problemas, no caso aqui, pensando no Guilherme, resolvendo os problemas dele, mas ele pode estar achando que ela está passando por cima dele e não se sente acolhido por ela, que é algo que todo sensível vai buscar, não importa se é homem ou se é mulher. Ele quer se sentir acolhido pela pessoa que ele ama. Ele quer que você escute, entenda o que ela está dizendo. Então, isso para ela é muito difícil. Ela tem que parar, porque ela está com pressa. Porque não quer perder tempo. Eu fiquei impactada, porque ontem eu vi um relato da filha da Camila Vieira, que é uma ágil clássica que tem viajado o Brasil todo. Inclusive, ela estava aqui em Fortaleza esses dias. Parece que ela tem um curso que ela dá com mulheres, mulheres de propósito, não lembro bem. É um grupo enorme. E a filha dela relatou algo que eu fiquei assim impactada. Deu vontade de chorar, como toda sensível, né? Perguntaram para ela por que é que ela fala tão rápido. E eu também, eu acho que eu tô falando muito rápido, porque eu tô andando muito com os ágeis, culpando eles. Aí ela perguntaram para ela, ou na verdade não perguntaram, criticaram muito ela, porque que ela fala muito rápido. E esse lugar é um lugar de dor na vida dela. Por quê? Quando ela era criança, ela iria falar com a mãe dela e a mãe dela dizia assim, como toda ágil clássica, né? Minha filha, eu tenho 5 minutos para você. E aí ela tentava resumir tudo. Eu não sei se ela é alegre, ela parece ser alegre. Se for alegre, aí pronto. O alegre tem 50 histórias para resumir em 5 minutos, imagine só, em uma criança. Então, aí ela disse, eu tenho 5 minutos para você. E ela tentava resumir a história dela em 5 minutos. E aí ela tinha tanta coisa para falar que ela falava com muita rapidez, segundo ela. Aí eu já acho que ela é alegre porque, de fato, tinha muita coisa para contar. Aí ela cresceu assim, foi algo meu que ficou no subconsciente dela que ela tem que falar rápido. E ela disse que sempre que conversava com alguém, tentava ser rápida, falar com muita rapidez, para poder dizer o máximo que ela conseguiria em pouco tempo. E ela achou que nisso estava o valor dela. Aí depois de um tempo, ela começou a se autoavaliar, ou alguém reclamar que ela falava rápido, ela foi tentar entender por que ela falava rápido assim. E aí voltou às cenas do passado e percebeu que foi por causa da mãe dela. Aí ela disse que foi conversar com a mãe, tem aquela ferida tratada, ela perdoou a mãe dela. A mãe dela não fez por mal, mas como toda ágil, é focada em resultados, em tempo. O tempo para eles é barra de ouro. Então, se ele para ouvir você, já ó, deu glória a Deus nas maiores alturas. Porque já é algo que ele está se treinando muito, então também não exige demais. Não fantasie as coisas. Tem mulher entrando no casamento fantasiando que o homem vai levar ela fazer um monte de coisa, sendo que ele tem outra natureza. Mas se ela para ouvir, você já é muita coisa. Agora, se para e não só escuta, mas dá ouvidos, que são duas coisas diferentes. Eu posso estar escutando, mas não estou ouvindo.
Eu não estou procurando entender o que você está fazendo. Então, todo ágil vai ter a luta de ouvir você e eu estou procurando uma solução para o teu problema. Aí hoje a Adri, ela pergunta, né? Você quer que eu dê uma solução ou você quer que eu só escute? Ela aprendeu a perguntar, porque como ela é prática e direta ao ponto, ela precisa perguntar. Não adianta ficar adivinhando. Você quer o quê? Se quiser só escutar, vou me treinar. Vai ser difícil, mas eu estou aqui me disciplinando na força que o Senhor supre, me administrando para poder servir você melhor. Mas entenda, não é a natureza. É isso que eu quero que o Sim. sensível entenda, porque eu sou uma pessoa que levo tudo pro lado pessoal. Então, não, é porque a gente falou aqui na outra live, né? Porque foram tantos insights na outra. A gente falou assim que o ágil, ele tá querendo resolver um problema, então ele cria um caos, porque ele é quente, ele tá querendo resolver, mas é a maneira dele estar armando. O sensível ele não me ama, porque ele tá brigando comigo, ele tá me gritando. Aí começa a ficar bem baixinho e na cabeça dele, cada vez que o ágil quer resolver e ele fala com mais força, porque é a natureza dele, ele não tá fazendo para lhe assustar, mas é a natureza dele, porque ele é quente e ele tem memória forte. O sensível ele não é tanto assim, mas em algum momento ele vai ser duro. Por quê? Porque ele tem a memória forte também, ele tem marcação forte da memória. Então, o ágil, falando assim, o sensível escuta, ele não me ama, ele não me ama, ele não me ama, e aí começa a ficar tão confuso e inseguro, porque a motivação central do sensível é segurança. Se ele se sentisse inseguro, vai começar a romper o relacionamento. E o ágil começa a achar que o sensível não ama, porque não está querendo resolver o problema. Mas não é. É porque são duas maneiras de enxergar o mundo, onde um é mais sensível e o outro é focado em resultados. Só que quando um conhece o outro, tanto a Adri desce quanto o sensível vai subir, que é o caso do Guilherme, né? Tentar ser um pouco mais compreensivo com a maneira e tentar traduzir o que ela está querendo dizer. Ela não está brigando só porque ela gosta de brigar. É porque a maneira dela amar. E amar para o Aja é focar em resultados. Se precisa resolver algo, ele vai bater na tua porta e vai procurar você para poder resolver. Isso é muito dele. Eu vejo isso em todo o Aja. Só que aí tem muita confusão do Aja com o sensível. Ontem mesmo eu vi um caso de uma amizade que foi quebrada por isso, porque o ágil foi falar com o sensível não entendeu como uma demonstração de amor e aí pronto, romperam. É muito mais comum do que o que você imagina. Pode voltar a falar, acho que eu peguei carona demais. Pode voltar a falar. Não, Gi, Desculpa. faz muito sentido o que você está falando, porque quando a gente está falando de um ágil, eu vou falar de mim, no sentido de um pouquinho mais de maturidade, porque quando a gente pensa num ágil, ele possui alguns estados. Vamos pensar no fogo, vamos usar simbologia para isso. O fogo, numa vela, você não sente tanto medo, certo? Mas o fogo está ali. Quando você olha, por exemplo, mas aí acontece uma situação que essa vela cai e incendeia a casa inteira. Você vai ter medo desse fogo, certo? Independente do estágio dele, seja pequeno, seja enorme, seja num incêndio, seja numa vela, seja em qualquer coisa, dificilmente você quer relar a mão no fogo. Você quer se aquecer, você se aproxima, mas ninguém coloca a mão no fogo, porque quando coloca a mão no fogo acontece o quê? Queima. Então, entender que o ágil não dá para se aproximar muito, porque vai queimar, porque vai marcar, porque vai machucar. É importante o autoconhecimento justamente por isso, porque quando eu, colérica, quando eu ágil, eu me conheço, eu sei que para as pessoas se aproximarem, eu preciso me acalmar, eu preciso diminuir a minha intensidade, porque senão as pessoas não se aproximam. Então, por mais que eu atraia as pessoas para elas se aquecerem no frio, para que elas possam aquecer o seu alimento, para que elas possam se nutrir, se eu esquentar demais, eu queimo, eu Sim. destruo, entende? E eu marco essa pessoa. Então, é difícil um relacionamento com um ágil onde não existem traumas. Porque o ágil, ele queima, ele marca. E marca profundamente. Então, É, o poder da isso mesmo. autorregulação emocional, ela tá justamente aí. Uma vez que você conhece todos os seus potenciais, tudo que você tem uma tendência, uma predisposição a fazer, é aí que é o ponto de atenção, porque você pode ser vida para umas pessoas, como pode ser morte para outras. E eu aprendi isso na prática. Muitas pessoas se traumatizaram quando eu era mais nova em relacionamentos. Por quê? Porque meu foco
não era agradar. Meu foco era o que eu queria, era o meu resultado. Era quase que quando a gente fala em transtornos, uma pessoa narcisista. Porque o colérico, ele é muito. O colérico não, o ágil, ele é muito confundido com uma pessoa egocêntrica, narcisista, autoritária, ditadora. Por quê? Porque ela geralmente sabe o que ela quer. Ela sabe quem ela é e ela sabe ler as pessoas de forma tão intensa, sabe o que que ela vai usar de você para chegar num lugar. Isso é horrível se a gente pensar nessa perspectiva, mas é maravilhoso quando esse ágil ele se amadurece e ele sabe identificar exatamente o que ele precisa para germinar tudo que tem num sensível para que ele floresça, ele dê frutos, ele prospere na vida, assim como foi o meu relacionamento com o Guilherme, como está sendo até hoje. Porque ele é a terra, então ele vai acalmando a minha intensidade. Às vezes ele joga a terra demais e aí eu fico assim, mas aí eu respiro, falo, não, eu não vou aparecer como um incêndio para acabar com essa terra que a gente demorou tanto para germinar e prosperar. Eu vou me acalmar e vou conversar assim. Tudo tem tempo, né? Tudo é definido na nossa vida. Então, eu falo uma vez, falo duas, na terceira, já sabe que vai vir um incêndio, precisa. Então, a gente respeita as nossas etapas, entende? É Isso é interessante muito isso. importante. É, Você vê, só tomando aqui o lugar de fala, pegando aqui a fala dela, essa questão do ágil, ah, ele tem foco em resultados, ele tem pressa, ele é fogo, ele sabe onde quer chegar, ela fala dessa assertividade, mas que focado demasiadamente nos resultados, a gente falou isso na outra live que a gente perdeu, os insights, ele pode no caminho fragilizando os relacionamentos, traumatizando também. Como ele está focado em resultados, ele vai perdendo esses relacionamentos. Porque realmente na mentalidade dele, eu não preciso de você, eu não preciso, eu posso dar conta sozinha, porque de fato é uma tendência. Porque assim, imagine só, é muito fácil você entender a mentalidade do ágil, porque Deus compartilhou com ele a força do Senhor. Então, assim, cada um de nós tem outras partes de Deus. Eu tenho a sensibilidade, a profundidade, o detalhismo. Ela tem a força, a rapidez. O tranquilo tem a calmaria, a paz. E o alegre tem a alegria do Senhor, o dinamismo, o sorriso, a risada, a infância. Tem outras partes que foi o Senhor que deu. Imagina só, mas de todas as quatro formas, quem tem a força e a rapidez são eles. Eles receberam do Senhor a olho de olhar águia, de né? Eles águia. conseguem a visão de águia, eles conseguem enxergar bem. Então é muito fácil, porque como essa imagem foi afetada pelo pecado, é muito fácil começar a distorcer a sua imagem. Tipo assim, eu sou tudo isso, parece o pavão, né? Porque eles realmente têm muita coisa boa neles. Só que como ela falou, essa questão de hierarquia é olhar para Deus, essa força não vem de mim, vem do Senhor. E não vem para mim fazer o que eu quiser com ela. Vem para me glorificar. Aí voltando aqui ao ponto que ela falou. Na igreja, os relacionamentos podem destruir, mas pode aquecer, porque o fogo tem esse lugar de imponência, da gente olhar, admirar. Realmente ninguém chega muito perto do fogo. Então, admiro muito os que de fato decidiram casar, ter amizade. É alguém que é maduro e quer crescer, viu? Não é qualquer pessoa. Como também não é qualquer pessoa que eles escolhem para estar ao lado deles, porque eles são muito assertivos nessa questão da escolha. Eles escolhem pessoas que realmente têm um grande potencial. Porque ela me falou aí que enxerga. O fogo, ele é purificador, ele passa e vai purificando. Então, eu entendo que os ágeis são no mundo o fogo purificador da parte do Senhor, onde eles passam deixa a marca deles, e não é qualquer marca. Mas imagine que um ágil que é pastor se conhece, no lugar de ele sair destruindo vidas, porque realmente a morte e a língua estão no poder da língua, quem bem a utiliza, e se o ágil tem fogo, ele tem fogo na fala. Tem muito fogo, marca mesmo. Pense em palavras que me marcaram, vieram de um ágil, viu? Tanto homens quanto mulheres, me marcaram profundamente. E eu fui olhar a personalidade, era ágil, não era outra personalidade, não. Então, assim, Deus usa muito eles. E naquela hora eu não entendi, doeu, talvez foi injusto, mas serviu para o meu crescimento. Então, olha só, olha o papel do ágil de impulsionar, por mais que ele tire a gente um pouco da zona de conforto. Então, as palavras nem sempre vão ser tão moderadas, porque justamente esse fogo, para impulsionar você, tem que dar uma sacolejada. Então, eu preciso dele na minha vida para poder, às vezes, tirar eu de alguns lugares de acomodação até certo ponto
e só ir, porque esse fogo tem esse poder, né? Então, o pastor com esse conhecimento, o que ele faz? Ele enxerga o potencial do sensível. Olha, você vai servir aqui. Em vez de ficar só criticando que ele demora muito a entregar um projeto, não sei o quê, não, deixa, respeita um pouco do tempo dela. Se chegar algum momento que você pode chegar ali e dar uma palavra, mas respeita um pouco desse processo e você vai receber um excelente resultado. Se ele entende como é que funciona o calmo, ele então não vai simplesmente apressá-lo, vai valorizar esse lugar que ele tem de mediar as relações e o alegre de aproximar, né, de conectar-se. Então, cada um tem forças e fraquezas, e ele também vai conhecer outros ágeis que virão para a igreja, porque vocês conhecem-se uns aos outros, porque como ambos são muito intensos, não tem nem como não se reconhecer, né? E aí vai ter que administrar melhor isso. Então, quando se conhece na igreja, no lugar de trabalho, na família, você conhece suas forças e passa a administrar melhor as suas fraquezas, como ela falou aqui, porque se não Exato. cuidar, os relacionamentos vão para o espaço, né? E essa é a definição, querendo ou não, de autorregulação. Quando a gente pensa em autorregulação, não é controle, é direção. É você pegar aquilo que você conheceu, de você auto, porque eu tô falando de mim, é de dentro para fora, para me regular. Quando você regula a temperatura, você não está modificando a intensidade dessa temperatura. É a mesma coisa. Então, a autorregulação emocional é você aprender quais são as suas emoções, quais são as suas emoções que te impulsionam a fazer, a tomar decisões erradas ou assertivas, para que então você regule, potencialize aquilo e dê uma direção. E a direção, geralmente, eu sempre falo que dinheiro, ele não é o mais importante do mundo, mas ele impacta tudo que é importante pra gente. E uma pessoa mal regulada emocionalmente, o que ela vai fazer com o dinheiro? O que uma pessoa despreparada faz com R$ 1 milhão? Ela faz 1 milhão de dívida. Ela faz 1 milhão de nada. Então, ela não prospera porque nela não existe a capacidade de prosperidade. Então, a autorregulação é exatamente isso. E voltando no tema que a gente está falando de relacionamento de um ágil com um sensível, é importante deixar claro que as características principais de um sensível é a profundidade, a principal, só que também tem a tendência ao pessimismo, a refletir demais, a acomodação, a pensar que tudo pode não dar certo. Então, esse lado sombra do sensível, ele é muito prejudicial para ele mesmo e por isso a necessidade de se ter um ágil do lado, porque ele vai estar trabalhando na autoestima. E como a gente usou a simbologia do fogo, pensa comigo, evoluir dói. E se o ágil ele foi programado por Deus para fazer o outro agir, imagina como esse fogo, toda vez tocando, assim, mesmo que ele toque, ele vai marcar, ele vai machucar, entende? Porque ele está impulsionando, ó, tô te empurrando, vai, acorda, vamos, vamos. E quanto mais ele ama, mais ele marca. Porque ele quer que essa pessoa atinja a perfeição. Eu entendi que o ágil, ele tem essa, dentro da bússola interna do ágil, tem essa necessidade, essa busca pela perfeição. Então, por mais que seja ágil, colérico, qualquer definição que você conheça, você precisa entender que quando uma pessoa ela é orientada a resultado, ela também tende talvez a procrastinação por excesso de planejamento. Então não é só porque ele é um ágil que ele sempre vai agir. Ele às vezes ele está lá agindo para que as coisas sejam perfeitas demais e esquece de pôr em prática. Isso já aconteceu comigo. Então, às vezes, de tanto eu pensar, não, isso tem que ser perfeito para, eu sei que o resultado vai ser esse, eu tô condicionada ao resultado. Mas se eu não parar e pensar, nem tudo é perfeito. Perfeito é só Deus. As coisas precisam ser como elas são. E à medida que eu vou dando o passo, eu vou solucionando os meus problemas. Então, internamente, o ágil, ele tem essa confusão mental, porque ele sabe solucionar a vida dos outros e nem sempre ele soluciona a dele, porque ele precisa de um aporte, ele precisa às vezes de um sensível para mostrar para ele, ó, respira, calma, você já sabe fazer, você já tem toda a capacidade, só vai.
Esse é meu relacionamento com o Guilherme. Isso é muito importante, porque você não é o seu temperamento. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. E se você não se aprofundar, não se interessar em se conhecer, você só vai ser reflexo de opiniões alheias, de tudo que as pessoas falam que você é, e você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você não vai viver a glória, o prazer que é ser você, porque você está focado no outro, né? É interessante essa questão que você falou que o ágil, às vezes está focado em ajudar tantas pessoas e acaba que ele deixa de lado seus próprios projetos. Sim. E às vezes no ato dele ajudar, a pessoa nem está entendendo que ele está ajudando. Uhum. Porque como ele é muito quente, é seco, tem marcação da memória forte. Então, ele realmente motiva criticando, às vezes. Claro que ele pode modular mais a fala, ele precisa ter essa administração boa, mas, de modo geral, ele espanta na maneira como ele fala. Mas aí você falou que o propósito dele é que você atinja a perfeição. Interessante, nem ele é perfeito, mas ele quer fazer com que você chegue lá. É É isso mesmo. incrível tentar entender isso. Às vezes eu ficava pensando, por que critica tanto? Faço tanta coisa boa, mas vem falar justamente de uma área que eu não. Isso pro sensível é horrível, porque a gente quer. A gente, quando tá gostando, menina, ele traz a lua, o céu, as estrelas, o que você precisar, a gente vai buscar. Mas o que mata a gente é justamente a pessoa criticar numa área que, poxa vida, eu tô dando o meu melhor, você não tá vendo, não? Mas Isso. assim, ele está me amando, me criticando. Então, isso na minha cabeça, isso não encaixa. Só que Ó, é a deixa eu maneira como ele falar. funciona. Eu vou E te muita falar. gente não entende o Não, ágil. Ele é incompreendido não. na igreja, ele é Sim. incompreendido. Se ele é incompreendido na igreja, que deveria ser o lugar onde as pessoas têm mais misericórdia, imagine no mundo. Tipo assim, às vezes ele tem mais inimigos do que não sei nem o quê. Porque as pessoas não Sim. entendem esse lugar de fala dele. Ele não para explicar. Do tipo de falar assim, estou falando pro seu bem, se bem que o outro não vai nem acreditar, eu acho. Eu tô Não. achando que é Porque, ó, mesmo. pensa comigo, Pode falar. quando ágil, ele, como ele tende a resultado, ele é extremamente generoso, embora as pessoas não entendam isso, porque a generosidade também é uma característica marcante do ágil. Ele pensa muito mais na sua necessidade do que às vezes na dele, Foi porque algo que eu não ele entendia. Eu aprendi a entender, mas eu não entendia. Porque para mim, generoso era a gente, o sensível. Só não. que a gente é muito parecido. São dois lados da mesma moeda. Só São que você é tipos de, generoso de uma são forma e eu de outra. forma de utilizar a generosidade de maneiras diferentes. Porque, por exemplo, Isso. um ponto muito importante que você disse é justamente essa reclamação unânime de todos os sensíveis quanto aos ágeis, no sentido de eu faço tudo, mas você reclama quando eu não faço uma coisa. Mas geralmente essa uma coisa é exatamente o que o ágil pediu. E vocês não conseguem entender. Por quê? Porque vocês querem dar tanto, vocês são tão cuidadosos, são tão generosos, vocês prestam atenção em absolutamente todos os detalhes, mas geralmente vocês não escutam a minha necessidade, foi a necessidade do ágil. Falando de mim, eu e o Guilherme, é Sim. exatamente assim. Às vezes o Guilherme fala assim: vida, como que você tá falando isso daqui, sendo que eu faço tudo por você? Eu falo, Guilherme, você faz tudo por mim porque eu mereço que você faça tudo por mim. Eu pedi isso aqui e você não fez. Então, olha o tipo de visão. Ele tá num todo, ele quer me deixar extremamente confortável, feliz, tudo que você imaginar, o Guilherme quer. E é maravilhoso para mim, porque eu que sempre me doei para as pessoas, eu não sabia como era receber tanto amor, tanta generosidade, tanto cuidado. E isso pro ágil é um choque, porque a gente não consegue ver esse espelho invertido. Porque eu vejo o sensível e o ágil muito parecidos. Sim. E às vezes é um choque de realidade para mim entender. Nossa, o Guilherme se doa tanto para mim, ele faz tanto por mim, que às vezes eu fico pensando, será que eu mereço o Guilherme? E aí ele pensa a mesma coisa, ele pensa, será que eu mereço a Adriele? Porque ela faz tanto por mim, e os dois sempre na mesma intensidade, É profundidade e mesmo. sempre com um questionamento, porém, não é se eu sou a pessoa certa para ele. Será que eu mereço? Por quê? Porque a gente quer tanto, a gente que tem essa síndrome de grandiosidade, a gente só quer o melhor, a gente só quer as melhores pessoas perto da gente, que quando É, a pessoa ela é é boa assim demais, mesmo. a gente pensa, opa, peraí,
Será que eu estou sendo boa o suficiente para essa pessoa? E eu acho isso lindíssimo, porque quando você se questiona se você merece estar com o seu parceiro, é lindo, porque não é sobre você, é sobre, será que eu tenho tudo que essa pessoa merece? Será que Deus não foi generoso demais comigo, talvez, de me dar uma pessoa tão brilhante assim? Sim, merece, porque quem fez ele para você foi Deus. Então, assim, como que o ágil, ele não vai ser um pouco arrogante nesse sentido se Deus ainda preparou a pessoa perfeita para ele, entende? Então é Vai, já é uma muito graça, viu? difícil. Vocês perceberam aí, né, na fala dela, tipo assim, eu mereço. É porque o ágil, ele tem muito a questão racional. É mais Sim. um lugar de tipo, eu entendo que aqui o Senhor me deu porque eu mereço, se eu não merecesse, eu não teria me dado. Então tem mais Uhum. esse lugar racional do que mesmo ou sempre uma exaltação da pessoa. É mais uma questão de como Exato. ele enxerga o mundo. E o Eu que já vi melhora muitos muito ágeis, também, Gi, desculpa te sim, interromper, o que melhora muito também é a autoestima do sensível, porque o é, sensível, ele tem essa tendência ao não merecimento, sendo que o é, ágil, ele tem o excesso. Ele acha que tudo é. ele merece, que tudo é dele, que tudo ele pode. Então, olha O como esse mundo é dele, o controle, mundo é quando dele. você ama o sensível, você fala, te falta isso que eu tenho em excesso, eu vou te dar. Sim, E sim. aqui, que não tinha nada, que tinha só sofrimento e tristeza, começa a florescer, começa a ver a vida de forma diferente, começa a ver coisas boas na vida e começa a prosperar em tudo que Deus já tinha preparado para ele. Então, eu acredito muito nessa junção. Eu acho Uhum. que esses dois temperamentos regulados, eles tendem ao maior sucesso de todos, porque são dois temperamentos direcionados para a disciplina, para o resultado. Tem que tomar cuidado quanto ao controle, porque um quer controlar o outro, né? Se não tomar cuidado, mas com a comunicação e com o amor, não tem como esses dois temperamentos não prosperarem na vida, não ter muito sucesso. Eu falo isso por experiência própria. Eu não tenho nada para reclamar do meu relacionamento nesse sentido, porque por mais que a gente tenha dificuldades, a gente passa tudo junto, a gente não se abandona, a gente está sempre pensando o que o outro quer, não o que a gente quer. Então é lindo, porque o que eu estou pensando para o Guilherme está pensando para mim. Eu não preciso me preocupar em pensar algo para mim, porque eu tenho uma pessoa genuinamente preocupada no meu bem-estar, assim como eu estou genuinamente preocupada em que ele realize todas as coisas dele. Olha que lindo. É incrível mesmo. Sim, Eu tenho ah, acompanhado algumas relações dessas formas e eu sei que é desafiador. Mas quando sim. realmente os dois conseguem esse lugar de maturidade, como vocês são mais jovens, já estão ganhando esse lugar, treinando isso há alguns anos, você está nesse lugar de se autorregular, não é uma ágil imatura. Ele também cresce ao seu lado e você cresce ao lado dele. Então a tendência é continuarem se ajustando e serem bênção na vida um do outro e realmente explode mesmo. Porque tudo que Deus faz não tem erros. É importante que você entenda os desafios, mas se eles forem vencidos, sim, eles vão crescer muito, porque como ela falou, ambos são secos. O que é essa secura? É justamente esse lugar de disciplina, rigidez. A gente não é relaxado, a gente quer chegar no alvo também, embora que o sensível é mais subjetivo e o ágil é mais objetivo. Interessante, são duas faces da mesma moeda. Por isso que ela falou que a gente é mais inseguro, mais a autoestima mais baixa, que alguns vão dizer que é só orgulho mesmo, só que um é disfarçado e o outro é mais. Não é necessariamente isso, tá? É muito fácil taxar dessa maneira, não é necessariamente. É a maneira de funcionamento. Como o sensível ele é muito analítico, ele é interno, é claro que ele vai pensar em muitas possibilidades. Ela falou que se eu mereço, a pergunta que o ágil faz. Às vezes o sensível se sente desconfiado quando alguém se aproxima muito é uma outra faceta, mas quando realmente ganha confiança, aí sim chega nesse lugar de será que eu mereço alguém tão especial? E realmente, quando o sensível ele tende a se sentir muito atraído pelo ágil, por causa que ele tem essa imponência, que a gente não tem essa segurança, esse lugar de eu vou lá e faço acontecer. Não se preocupa com o que os outros estão pensando, é algo que eu admiro muito em vocês e eu aprendo diariamente, porque eu era uma pessoa que fulano falou isso, vixe, aí pronto, um dia a camada.
Ou seja, no final das contas era um certo temor nesse sentido, mas realmente a gente se preocupa muito, porque a gente faz o melhor, mas poxa vida, e recebe isso. Só que aí o ágil ensina a gente, não precisa ficar preocupado. O que eles pensam é problema deles. Você Exato. foca no que você precisa fazer. Isso para mim foi um santo remédio. Porque aí eu foco no que eu preciso fazer. Realmente você vai prestar contas com o Senhor, eu também vou. Vamos continuar seguindo nossas vidas e lá na frente a gente se encontra. Mas eu não vou parar agora a minha obra do que eu estou fazendo, porque você está pensando isso de mim. O problema é Exato. seu. Você vai se ajustar, se ajeitar. Não tenho que prestar contas com você. Eu tenho que prestar contas com Deus. Agora, se Exato. for alguém que eu trago para perto, aí sim, ele merece um lugar de explicação, merece um lugar de ajuste. Mas se é alguém que eu nem conheço, ou alguém que simplesmente só me viu em algum momento e já falou algo, gente, você tem o direito de dispensar o que você quiser. Se o senhor quiser desfazer esse emaranhado, ele mesmo vai promover um lugar para isso. Mas se não, ó. Tipo assim, eu sigo minha vida. Isso é algo que eles trouxeram para minha mente um capacete de blindagem Sim, mesmo. Então, a gente exatamente. falando sobre essa questão de autorregulação, uma coisa que a Adri tem a acrescentar, muitas mulheres que você está sofrendo emocionalmente falando, ela vai ajudar você nesse processo de blindar. Tipo assim, de fazer você ser uma mulher forte, para que você não seja capacho de gente que está aí procurando só alguém para ferir, emocionalmente falando. Então, as alegres e sensíveis, Sensíveis. que são mais emotivas, né? E com certeza eu acho que por mais que ele não fale, ele está ali sofrendo, por mais que não mostre, ela vai ser alguém que vai ajudar você nesse processo. Eu, posso falar com propriedade, ela tem me ajudado em muitos momentos com esse lugar de fala que ela consegue. Então, eu espero que você possa conhecer o trabalho dela. Ela tem ajudado muitas pessoas e com certeza ela tem muito a acrescentar na sua vida. Eu não quero Amém. deixar a live muito grande, que na verdade, já ultrapassamos o nosso tempo, mas a Adri pode terminar com palavras que ela queira escolher para concluir esse momento. Bom, essa live ela falou muito sobre o meu relacionamento, sobre algumas das minhas experiências. É óbvio que muito da maturidade, ela também requer a gente aprender a observar a vida das outras pessoas e absorver o que nos cabe. A gente não precisa esperar o erro para aprender. Aprender a olhar para o outro e a administrar isso na nossa vida é muito importante. O que a Gi falou em relação a blindar as pessoas, eu acredito que eu tenho essa capacidade, essa habilidade dentro do meu trabalho, porque uma pessoa que naturalmente é muito intensa, que sempre foi impulsiva, que sempre minou as suas relações e aprendeu através da autorregulação a prosperar na vida emocional, psicológica, financeira, em todas as minhas áreas espiritual, e cada vez eu tenho buscado mais, não é qualquer pessoa que vai te ensinar isso. Eu não sou eu sou o que eu fiz de tudo que fizeram comigo, entende? Então eu digo que o que eu vendo não é um serviço, é consciência. Porque dentro de um casamento não existe expectativa. Um casamento ele só melhora com consciência de você saber quem é você dentro de um relacionamento e quem é o seu parceiro dentro desse relacionamento. O que você pode esperar dessa pessoa que você escolheu? Porque eu não sei se as pessoas aqui que estão nos vendo elas sabem, mas a única escolha que nós temos na vida é do cônjuge, é de quem você escolhe para passar a vida inteira ao seu lado. Se você não escolhe bem, isso reflete mais sobre a sua imaturidade emocional, sobre o que você não tem capacidade de escolher em você, que você externaliza isso, porque nós somos para fora o que nós somos para dentro. Então, tomar muito cuidado com esse autocuidado, com esse amor próprio, é muito importante para você atrair exatamente o que você precisa na sua vida, não o que te cabe como necessidade naquele momento. Ah, eu preciso de um homem, por mais que ele seja agressivo, por mais que ele seja violento, ele me protege às vezes, ele me dá um senso de segurança. Onde que está essa raiz dessa doença que você não curou, que você está minando todas as suas próximas gerações? Essa escolha que você vai dar para sua filha, para o seu filho? É essa escolha que você vai dar para o seu futuro profissional, para sua prosperidade financeira? É isso que você vai falar para Deus que você fez com tudo aquilo que Ele já tinha planejado para você? Então, eu acho que é isso. O que eu posso trazer da minha experiência de vida é que nada é fácil, mas quando você escolhe a pessoa certa, tudo fica melhor.
fica menos difícil e você prospera de verdade. Você enxerga a vida de uma forma diferente. E seus filhos, eles vão estar mais preparados para a vida, porque eles vão ter com quem poder contar. Diferente de muitas situações que hoje a gente vive num país onde muitas mulheres vivem, nasceram e cresceram em ambientes totalmente desestruturados, sem mãe, sem pai, sem referência do que é ter um pai dentro de casa, acolhedor, protetor, salvador. Como que essa mulher que tem o dom natural da transformação, que não teve um pai, não tem referência masculina positiva, pode se conectar com o Pai eterno? Não existe. Então, esse trabalho de autorregulação é fundamental, não só para a sua vida financeira, porque eu pego nas duas maiores dores, né? Que é o emocional e o dinheiro. Mas eu trabalho todas as áreas, porque uma pessoa não consegue ser próspera só em uma. Quando ela é próspera, ela é próspera. Quando ela não é, ela só é útil em alguma área. E as pessoas vão usar muito da sua utilidade, se for essa a sua linguagem de amor para o mundo. E não é o que eu quero. Muito bom. Ela falou essa questão de amor próprio para alguns, especialmente do meio onde eu vivo, é um pouco estranho essa coisa de amor próprio, porque a gente entende que já nos amamos, mas o que ela está querendo explicar é o seguinte, é que existem muitos relacionamentos onde a pessoa desce o nível de critério para poder atender às expectativas idólatras de uma outra pessoa. Por exemplo, um homem que chega a bater em você, ele não está demonstrando amor, mas você não consegue desligar dessa pessoa emocionalmente falando. E isso acontece muito, são coisas ainda mais profundas, porque justamente você tem um desejo, que você está amando muito, que ele está proporcionando para você. E às vezes, de maneira no subconsciente, querendo ou não, você acaba repetindo um padrão, porque é mais confortável para você. Você talvez na sua infância seu pai era violento. Sem querer, a gente acaba repetindo, buscando um padrão familiar, porque aquilo é mais confortável para você. Então ela quer ensinar você a ter esse tipo de inteligência, que de fato é necessário, que tem de mulheres dentro da igreja procurando um noivo, um marido. Aí se vier aparecer um doidinho que não tem compromisso nenhum com o Senhor, não tem. E outra coisa, pode ser uma pessoa que tem um lugar de pregação. Isso não faz dele uma pessoa sábia, que se Exatamente. conhece e que tem maturidade. O que tem de mulheres que casaram com um pastor que deixaram ela na casa dela e foram ter relações com outros homens. Então, não misture as coisas. E existem pessoas que estão no mundo que nem sequer conhecem a Deus, mas têm caráter e que não vai deixar você na sua casa e dormir com outra mulher. E na igreja muitos vão fazer. Então, não é porque a pessoa tem um lugar de fala, de pregação, que parece em aparência de discernimento, sabedoria, mas não é. Então, se você se conhece e tem esse lugar de discernimento, você conhece, consegue então se desvincular desses relacionamentos que são horríveis. E, às vezes, você está acreditando em alguma mentira, né? Como no caso do sensível, sei lá, ele tem tanto potencial, mas aí se relaciona com talvez um anjo não muito maduro e ele não valoriza essas potências, né, Dri, para poder potencializar e fazer ele chegar longe. Ele simplesmente despreza. Tá tudo certo, às vezes não é a pessoa para você. Mas não precisa ficar correndo atrás dessa pessoa. Você pode, então, continuar o seu percurso, continuar crescendo, e o Senhor vai, então, conduzir essa pessoa para a sua vida, se ele tiver esse Exato. plano para você. Pode voltar a falar, se você quiser falar. É exatamente isso. Eu acho que, independente de vender ou não alguma coisa, se eu posso te dar um conselho para você que está nos assistindo, é justamente procurar consciência, porque é só a partir da consciência que você escolhe melhor, que você direciona seu olhar para coisas que você merece, não que você precisa. Então, procure pessoas, ambiente, situações em que a sua consciência ela seja desenvolvida. Não deixe as pessoas dizerem o que você tem que fazer. Não deixe as pessoas fazerem com que você tenha crenças que não faz jus a quem você pode ser, quem você nasceu para ser. Então, é justamente isso. Meu trabalho é basicamente esse. A minha vida, ela reflete exatamente o que eu prego, o que eu falo, o que eu insisto muito em todas as minhas relações. Eu sou isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque não tem como a gente desassociar quando nós somos do que nós temos. Então, sempre começa daí. Para você ter algo, seja pessoa, seja ambiente, seja dinheiro, seja qualquer coisa, você precisa primeiro ser. Ser para ter. Nunca inverta essa ordem.
E é isso que eu desejo e eu quero que você busque a partir de Muito hoje. bom. Excelente. Isso para uma ágil é algo importante, porque como valoriza muito a ação, né, às vezes esse caminho acaba que não trabalha tanto essa questão do ser. E às vezes vai Uhum. focando no ter, né? Porque é muito realizador. Mas é É. isso, muito bom. Excelentes colocações. Você pode, então, ir filtrando os insights aqui, que foram muito bons, especialmente na questão de se relacionar, esse relacionamento do ágil com o sensível. Você pode pegar muitas dicas e, precisando do serviço da Adriele, que é nessa área de ajudar você nessa questão emocional, ajudando você a se organizar financeiramente falando, para que você então se organize financeiramente falando e quem sabe, como ela falou, possa crescer. Se prosperar que ela fala, para alguns de nós no meio mais conservador pode soar um pouco estranho essa questão de prosperar, porque o objetivo da vida não é só crescer financeiramente, mas o que ela está falando é justamente que se você se organiza, é lógico, vai refletir nas suas finanças também. Muita gente não tem crescido nas finanças porque de fato é uma pessoa tola, né? Não tem Sim, aquela sabedoria de lidar com o dinheiro. Se é plano do Senhor que você cresça ou não, o Senhor que vai orquestrar esses detalhes. Mas quanto a você, é bom você observar se não está sendo um insensato. Não, é porque Deus não quer que eu cresça. E você está fazendo o que com o seu dinheiro? Às vezes está sendo um insensato e culpando Deus. É muito mais fácil fazer isso. Difícil exato. é entender o seu padrão, o que você está errando. Então, por isso que vale tanto a pena estudar. Então, para muitos, assim, não é estudar só a Bíblia, porque esse lugar é espiritual. A Bíblia é maravilhosa, excelente. O que eu acho que muitos se perdem é na essência. Vão estudar a letra, mas não estudam a essência. Por isso que temos tantas pessoas na igreja, mas são insensatas. Tão imaturas, digamos assim, como pessoa mesmo. Eu não estou nem falando no aspecto espiritual, como pessoa mesmo. É uma pessoa que não vai daqui para ali. E o ágil, ele quer que você cresça, que você evolua. Então, escolher estar com a Adriele nesse aspecto, acho que você vai conhecer esse outro lado, ela vai ajudar você nesse processo. E que bom para você. E que esse dinheiro que você vai investir, que isso reflita. Eu conheço tantos empresários que servem tanto a Deus, fazem muito com o seu dinheiro, para poder servir cada vez mais o Senhor, e ele só cresce, só cresce, só cresce. E ele é ágil. Eu conheci um desses empresários, ele é um ágil assim que ele explode na empresa dele. É fantástico, mas ele tem metas anuais. E ele disse que Sim, se não alcançar, ele fecha a empresa. é É uma isso coisa aí. assim, incrível, como vocês têm fogo para crescer, né? E outra coisa, escolher trabalhar com ele é escolher crescer. Se você não quiser crescer, ele não vai pegar na sua mão. Mas se você quiser, entenda a linguagem dele mais dura, mas ele quer fazer você crescer. Igualmente o pastorzinho, que às vezes chega a dar umas duras, né, na gente, mas ele quer fazer você crescer, entender a linguagem dele. Pastor, o senhor está falando Exatamente. isso por quê? O senhor quer, onde é que o senhor quer chegar com isso? E não simplesmente se ferir, né, com a maneira como ele fala. Então, a Adriele vai ajudar você nesse processo. Eu espero que você, se tendo essa necessidade, possa então ter esse encontro com ela, para que ela ajude você nessa questão emocional e financeira, que realmente são as áreas que mais as pessoas falam Dói muito nas imaduras. pessoas, né? Uhum. Só que assim, Muito. eu uso dessa questão de prosperidade porque eu trato tecnicamente duas dores universais, né? A Sim. emoção e a questão financeira da pessoa. Então, pensa comigo, uma pessoa que trata as emoções, ela já está apta à prosperidade. Porque prosperar nada mais é do que mover-se com esperança para frente. Isso significa prosperidade. Então, quando eu digo prosperidade, é É mover-se com crescer, é confiança, crescimento. com esperança para frente, em tudo aquilo que toca o seu coração. Não é dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência da prosperidade familiar, da prosperidade consigo mesmo, da prosperidade relacional, porque você só adquire, lembra? Você só tem se você é. Então a prosperidade começa de dentro para fora. É isso que eu trabalho. Eu uso as dores, porque nós nos conectamos com as pessoas através das dores, como o seu livro mesmo traz isso muito brilhantemente. Mas as pessoas elas precisam de algo prático para entender o lúdico, para entender o Sim. abstrato, porque ninguém consegue explicar na mesma linguagem do outro o que o sentimento significa para o outro, o que a emoção significa para o outro. Porque como eu usei na outra live de exemplo, é como países. O Brasil ele tem uma cultura diferente do Japão, diferente dos Estados Unidos, diferente da França.
Quando um brasileiro se conecta com o francês, ele vai entender tudo que um francês fala? A menos que ele domine o idioma do francês, ele não vai entender. Ele vai entender, na verdade, se ele souber o idioma, mas do contrário, ele não vai entender nada. E assim são as conexões com as pessoas. Uma vez que eu não me expando para compreender a linguagem universal, achar uma linguagem que todo mundo se conecte, eu nunca vou saber tecnicamente resolver a sua dor e emocionalmente resolver as suas feridas, para você nunca mais repetir aquilo que um dia te machucou, um dia te fez sangrar. Então, esse é meu trabalho. Meu propósito é ajudar as pessoas a se curarem através daquilo que mais dói nelas. O Isso, emocional e o e ela dinheiro. faz isso bem, assim, ela realmente toca em áreas que o ágil, ele tem uma, como ele tem muito prático mentalmente, você vê que são duas maneiras de falar aqui, de linguagem. Você vê que a minha é mais subjetiva e a da Adriela é mais prática. Ela é mais, Uhum, por mais que ela quer curar você da sua dor, mas ela tem uma área muito prática. Ela quer fazer com que uhum, você alcance resultados palpáveis. Isso é muito bom, porque eu posso achar que estou crescendo, mas não tem resultado nenhum palpável. Eu acredito que sim. é bom cuidar com isso. Então, o É. ágil ele me ajuda muito nisso. E ela identifica áreas de maneira muito específica, assim, é muito bom, é muito salutar ouvir o que ela tem a dizer, porque de fato, às vezes tem muita gente presa uma à outra, não tem nem nexo, não tem nem nexo. É Hum, somente um nutrir por nutrir prazeres idólatras mesmo, onde um me proporciona uhum, muito mesquinho. Não é um amor verdadeiro, onde realmente você pode amadurecer e crescer junto com o outro, né? Então, ela está exato. falando isso, essa questão de como a gente pode prosperar e crescer nesses aspectos emocionais, porque realmente são duas dores universais. Se tem gente preso em relacionamentos horríveis e finanças, porque são realmente, eu acredito, que são os dois lugares que mostram mais sobre nossos ídolos, que seriam aqueles amores que nós temos. E o dinheiro, ele revela muito do que nós amamos, Uhum, aquilo muito íntimo do nosso coração. Tanto que a Bíblia fala, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela não é o problema, mas é a raiz de todos os males. O amor por ele, né? Nesse sentido. Então, quando você. Diga o que você faz com o seu dinheiro, diga o Deus que você adora. É tipo isso, é, assim. Então, ela vai tocar nessas duas áreas muito sensíveis e vai ajudar você. E, claro, ela fala para pessoas que nem sequer conhecem a Deus. E ela quer ajudar você. E é possível exatamente. a pessoa meio que regular, talvez não na sua totalidade, porque só Deus, sendo o Deus da nossa vida, é que a gente regula as outras áreas, emocional, relacionamento, como também as finanças, mas ela com certeza tem um lugar de fala que vai abençoar a sua vida para Sim, você poder exatamente. entender. E ela Porque é do muito que boa nisso, porque ela é adianta, né? cirúrgica, né? Pode falar, Adri? Porque do que adianta você curar uma dor se você não faz nada de útil com essa cura? Então, eu Olha a uso. praticidade, Você olha o tá lugar de entendendo? resultados, como ela pensa o mundo. Então, assim, eu não quero ser uma psicóloga onde eu só vou ouvir e vou É, deixar você achar o seu problema, não desmerecendo os profissionais da psicologia, porque eles são extremamente necessários. Mas se a gente dá uma olhadinha para o que o Brasil, para o que o mundo ele está se tornando, se a gente é não verdade. focar em nos tornarmos pessoas melhores, o mundo ele só vai piorar. Então, a nossa obrigação é nos forjarmos do que a gente tem de melhor. E para fazer isso, a gente tem que querer se conhecer, a gente tem que fazer algo útil daquilo que nos curou. E é esse o meu trabalho, basicamente. Interessante. Tá vendo a Uhum, praticidade dela? O lugar de querer algo prático. Você vê que a mentalidade dela vai buscar sempre isso. Não é algo que está no campo das ideias. Desce do campo das ideias e sedimenta esse negócio. Porque precisamos alcançar um resultado. sim. Então, essa é a maneira como ela enxerga o mundo. De fato, o Brasil está cheio de sonhadores, mas assim, a prática mesmo, tradução disso. Então, ela é uma acho que está nesse lugar de ajudar você se regular emocionalmente, mas olha só, vai fazer o serviço completo para Sim. você chegar a um objetivo prático. Então, isso para os Aliás, ágeis, que às vezes, como é? só um adendo. Eu não Sim, vou fazer você chegar. Eu vou te ensinar a você chegar. Porque não é minha responsabilidade fazer por verdade. você. É minha Já é maturidade responsabilidade deles trazer lucidez e consciência e te mostrar todos os caminhos que também. você tem capacidade para caminhar. Porque lembra o Perfeito. fogo? O fogo ele abre o caminho para você.
Mas se você Verdade. grudar no fogo, você se queima junto com o caminho. Então, eu posso ser o caminho para você atravessar, mas a decisão de atravessar tem que ser sua. É Eu não sua. faço nada por ninguém, eu faço Certeza. para alguém, entende? Perfeito. Excelente. Muito bom. Pois, excelente, Dri. Obrigada por Obrigada seus a insights. você. Muito Espero que a obrigada gente pelo possa convite. Nosso ter encontro outros foi um momentos mais presente para de frente. Deus, preciso dizer isso, porque você é minha sensível favorita. Nunca conheci uma Obrigada. pessoa tão profunda e tão humana e tão próspera. Se eu posso dizer que uma pessoa próspera é você. E que Deus possa curar suas dores e que a nossa amizade ela Amém. tenha um propósito, porque eu acredito que tenha, porque assim como eu estou agindo na sua vida, você também está agindo na minha, você pode ter certeza absoluta. Eu sou muito melhor depois que eu te conheci. Oh, obrigada, querida. Eu também. Obrigada por sua ajuda, por ter esse lugar de fala, de poder, então, ajudar a entender esse universo, entender como funciona o mundo, os ágiles têm esse lugar de entender o mundo mais de maneira prática. A gente enxerga o mundo de maneira mais romântica, sendo que, como ela sempre diz, desce daí, que a vida não é assim, não. E os ágeis não são muito como você está pensando. A gente também tem dificuldades, então acaba que ela ajuda a sonhadora a colocar mais os pés no chão até certo ponto ali, né? Então, obrigada também, Adri. Você é uma bênção. Que Deus os abençoe. Pois então Amém. tá, a gente é, pode marcar outros encontros mais pra frente, se assim Claro, permitir. uhum, com certeza. E que a gente possa ter ajudado, né? A quem olhar essa live Sim, aí. Espero que seja de grande valia. E é isso. É o que a gente tem para oferecer. excelente. E pegando aqui, retomando a fala dela, justamente você que assistiu essa live, pode filtrar muitos insights que realmente faz sentido para você. E eu confesso para você que se você for atrás de conhecer a Adriele e poder então fazer uso do serviço dela, olhar a visão panorâmica que ela tem, a visão diária que o Senhor concedeu para ela, com certeza você será abençoada. E tem muita gente adoecida emocionalmente dentro das igrejas. É assim, ó, não está de brincadeira. E às vezes a gente acaba que sana uma área, mas cai em outra. Eu sei que tem a Sim, questão da motivação, dos ídolos ali acontecendo que precisam realmente ser estudados, porém, tem coisas mais práticas que precisam ser resolvidas também. E outra exato. coisa, como ela entende das personalidades, ela vai ajudar você também nesse lugar de entender. Tem muita gente enganchada em relacionamentos, ela entende como é cada perfil, como cada um funciona, e ela vai ajudar você, vai ter muitos insights. Se eu fosse você, eu marcaria um horário com ela, com certeza você vai ser abençoado. Amém. Então é Amém. isso. Deus abençoe, Idri. Muito Beijo, obrigada por fica com tudo. Deus. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.